é um convite para se aproximar mais, para estar mais perto do Senhor, para chegar mais junto do seu coração, dos seus braços. E ele diz, olha como ele é acolhedor na sua palavra: aquele e aquela que vem a mim, aquele e aquela que se aproxima de mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, eu a lançarei fora. E ele também incentiva essa aproximação, quando ele diz assim: vinde a mim todos. E quando ele chama todos, ele começa por aqueles que muitas pessoas gostariam de não tê-las perto de si. Há uma expressão no mundo odierno que alguém diz assim: tem pessoas que roubam a nossa energia. Tem pessoas que o convívio com elas drenam as nossas forças. Mas Jesus, bem diferente desse pensamento humano, natural, Jesus ele faz um convite justamente àqueles que muitas pessoas provavelmente escolheriam não estar com elas. Porque estar com alguém triste pode entenebrecer o coração. Porque estar com alguém em sofrimento pode trazer sofrimento a quem se aproxima. Porque estar com alguém com a vida muito complicada pode trazer complicação à vida de alguém. Na programação neurolinguística se ensina: não mantenha perto de você pessoas complicadas. Não mantenha perto de você pessoas fracassadas, você vai fracassar também. Há um adágio popular que inclusive vai dizendo disso de certa forma, quando diz: olha, se você andar com o morcego, o passarinho que anda com o morcego vai acabar dormindo de cabeça para baixo. Então há todo uma informação, há todo um consenso natural humano dizendo assim: evite pessoas difíceis, evite convívio com pessoas complicadas. Mas Jesus é Jesus. Jesus, ao contrário, ele faz um convite dizendo assim: vinde a mim todos. E ele começa com os complicados. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Conviver com pessoas cansadas pode te cansar. Mas Jesus, ele convida os cansados, porque o cansaço humano não cansa ele. O cansaço humano encontra nele forças. O cansaço humano encontra nele vigor. Ele é renovo para as forças, a esperança. Mesmo para a árvore cortada, que em terra seca morreu a raiz, porque diz a palavra: ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas renovar-se-ão os seus anos. Ela vai viver de novo, ela vai florescer de novo, broto novo ela gerará e terá vida outra vez, e um novo ciclo vai começar. Ele é aquele que renova as forças, é aquele cuja mão está estendida, e a mão estendida fala da sua força, fala do seu poder. Essa mão sustenta o cansado, essa mão ergue o caído, essa mão carrega aquele que não pode andar. A palavra fala dele carregando, levando nos braços cordeirinhos que não podem andar por si mesmos, e conduzindo com amor ovelhas que amamentam suas crias. É como dizia Jacó a seu irmão Esaú: meu irmão, se eu for na tua velocidade militar, se eu marchar como um soldado, como você marcha, junto a esta tropa, eu vou matar esse gado, eu vou matar essas ovelhas, eu vou exaurir essas crianças. Vai na frente, meu irmão, vai na frente na marcha militar. Eu irei, mas eu irei no passo das ovelhas, eu irei no passo do gado, das vacas que amamentam suas crias, eu irei no passo das crianças, eu irei no passo dos meninos. Correr é algo que todos nós em algum momento fizemos e fazemos.
Mas correr, como a palavra nos ensina a correr, é difícil, porque a palavra diz: corramos com paciência. E aqui eu tenho um contraste, porque correr pressupõe falta de paciência. Correr pressupõe ansiedade. Correr pressupõe eu preciso chegar o quanto antes. Alguém que corria dirigindo um táxi escutou do passageiro quando o passageiro disse: vai devagar que eu estou com pressa. Parece um contraste, não é? Mandar o motorista, o taxista ir devagar porque eu estou com pressa. Isso é sabedoria. Quem corre muito pode nunca chegar. É melhor perder um minuto na vida do que perder a vida em um minuto. Então Jesus, ele convida os cansados: vocês não me cansam, pode vir, vinde a mim os cansados. Pode se aproximar os cansados. E Jesus aumenta a mão, porque ele diz assim: pode vir também os sobrecarregados. Olha, o cansado já chega cansado. Agora você imagina a situação do sobrecarregado. O cansado está cansado porque não suporta carregar a carga. E o sobrecarregado, ele está com carga e sobrecarga, está com carga extra. Vinde a mim os cansados, vocês não vão me cansar, mas podem vir os sobrecarregados. E alguém vai dizer: não conviva com pessoas sobrecarregadas. Não queira ter perto de você pessoas sobrecarregadas, porque a carga extra delas vai te esmagar. A carga extra delas vai tirar as tuas forças, vai te exaurir, vai te envergar. Mas Jesus é aquele que sabe a nossa sobrecarga não esmaga. A sua sobrecarga, a palavra fala dele que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deixa eu explicar para você. Ele sustenta o sol. O sol não cai porque ele o sustenta. Olha, ele sustenta a lua. Ele sustenta os planetas, nenhum deles vai cair. Ele sustenta todas as estrelas do firmamento. Ele sustenta os céus dos céus. Ele sustenta o planeta Terra e o conduz no seu caminho dia após dia, sem que ele se desvie para a direita, nem para a esquerda, nem torne para trás. Ele cuida, escuta, não só do que é grande, mas ele cuida do lírio do campo, da sua delicadeza. Ele cuida do lírio do campo. Olha, ele cuida do simples passarinho. Ele tem cuidado, sabe, do passarinho que alguém olha e sabe, não tem valor econômico a princípio, mas ele cuida dos passarinhos. Ele também cuida de você. A palavra diz: é nele que vivemos, é nele que existimos, é nele que nos movemos. Não há vida fora dele. A vida nunca houve antes dele. A vida sempre existiu nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então pode vir a ele com a sobrecarga, pode vir a ele, sabe, com o que esmaga. Isso não, o fato de estar sobrecarregado não é para ele motivo para te manter afastado, para te manter ao largo. Alguém vai olhar e vai dizer: não queira estar perto de pessoas sobrecarregadas, esmagadas. Ele conta de uma parábola. A parábola conhecida, epigrafada no texto O Bom Samaritano dos Evangelhos, quando se fala de um homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Só o fato de descer já não é muito bom. É muito bom você subir para lugares mais elevados, mas quem está em lugares elevados e desce, isso já não é muito bom. Esse homem está fazendo uma escolha, mas essa escolha não é a melhor escolha. Ele está descendo, e ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Ele está saindo da Jerusalém, da casa da paz.
Ele está saindo de Jerusalém, aonde estão os templos, os palácios de justiça, aonde o nome do Senhor é adorado, aonde cânticos de louvores e de adoração são elevados ao Senhor, aonde diariamente se cultua ao Senhor. Ele está saindo da cidade de Davi, ele está saindo da fortaleza de Sião, ele está saindo do lugar seguro, daquela que o Senhor cerca com a sua presença e proteção, porque diz a palavra: assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor, ele está em volta do seu povo, firme, permanece para sempre. O Senhor a cerca, o Senhor a protege. Ó Jerusalém, Jerusalém, ó Jerusalém, como eu gostaria de te cercar, de te abraçar, como a galinha cobre os seus pintainhos, assim eu queria te proteger debaixo das minhas asas. Veja, nós encontramos Jerusalém como um lugar desejável, nós encontramos Jerusalém como um lugar onde é bom de se estar. A palavra diz: mais vale, Salmo 84, um só dia, Senhor, nas tuas portas, um só dia na porta da casa do Senhor, do que 1000 dias em qualquer outra parte, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A palavra fala do peregrino que vai desejando estar nos altares do Senhor. Ele diz no seu coração: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Aonde o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si, e eu me aproximei, e eu ali encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. E a palavra fala daquele que deseja estar em Jerusalém, dizendo: bem-aventurado aquele que é peregrino de coração, os quais, atravessando em direção a Jerusalém, os quais, desejosos da presença do Senhor, eles atravessam lugares difíceis, como o vale seco, o vale desafiador, o vale escuro, o vale extenso, o vale pedregoso de Baca, lugar difícil, de travessia difícil, aonde não há poços, mas apenas cisternas rotas e temporárias, lugar que depende da queda de águas que são raras, de pancadas de chuva, lugar onde, ainda que hajam cisternas, elas estão estragadas. É preciso renovar essas cisternas na jornada, porque a água ali reunida é água temporária. É o vale do choro, porque é o lugar das balsameiras, aonde alguém se machuca caminhando, porque são pedras muito afiadas. É um lugar que não é desejável, é um lugar de choro, é um lugar difícil, mas é um lugar também onde o Senhor provê bálsamo, porque na jornada do peregrino Deus não se esquece dele. Na jornada do peregrino Jacó também peregrinou, Jacó também foi peregrino naquele território, naquela região, indo para Betel, desejando estar em Betel, se aproximar da casa de Deus, da morada do Senhor. Sim, esses que são peregrinos da terra são bem-aventurados. Eles chegarão lá na casa, na presença em Jerusalém, onde o Senhor dará graça e glória. Graça, a sua salvação, graça, presente de Deus que nos resgata do pecado, da iniquidade e da queda, graça e glória, o seu espírito, o seu renovo, a sua força, a sua restauração. Ainda que sejamos exauridos na jornada, Ele é aquele que nos renova em Jerusalém. Portanto, Jerusalém é lugar para se estar, é lugar para permanecer. Mas este homem resolve descer de Jerusalém para Jericó. Jericó, lugar de maldição. Jericó, lugar que já foi considerada a cidade amuralhada, mas lugar de idolatria. Jericó, lugar que foi abatido
batido pelo Senhor. Jericó, aonde se decretou o anátema. Jericó, aquele lugar aonde não se devia estar. Cidade que uma vez destruída, já sobre si trazia uma maldição. Aquele que levantar a esta cidade outra vez, aquele que ia reedificar perderá um filho, e na sua inauguração perderá o outro. Sabe, esse lugar não é um lugar para estar. Jericó, lugar onde as águas são sulfurosas, onde as águas adoecem, onde as águas matam. Jericó, habitação antiga. Jericó, lugar povoado, onde as povoações mais antigas, desde a pré-história, que Jericó é um lugar ocupado, mas é um lugar que não cresce, é um lugar que não se desenvolve, é um lugar parado no tempo, é um lugar preso no tempo, é um lugar que não avança. Jericó não é lugar para estar. Porque desceria eu para Jericó? Porque me prenderia a Jericó? Porque eu indexaria o meu futuro, o meu sonho a uma descida para Jericó. Mas este homem, estando em Jerusalém, no lugar de delícias, estando em Jerusalém, no lugar da promessa, ele resolve descer, ele resolve sair, ele resolve fazer uma jornada perigosa, porque neste caminho que leva de Jerusalém a Jericó, há um caminho perigoso, há um caminho onde tem bandidos, onde tem salteadores, é um lugar onde ocorrem sinistros terríveis. Mas este homem, ele não aprendeu da prudência. A palavra diz: olha, aprende uma coisa, tenha, sabe, a simplicidade das pombas, tenha a pureza das pombas, tenha a simplicidade das pombas. Agora, não queira abrir mão da prudência da serpente. A única coisa que a serpente tem que vale a pena você observar é a prudência. Ela é cuidadosa na sua movimentação, ela sonda o caminho adiante, ela é prudente. E a palavra vai nos orientar, o proverbialista vai nos dizer dela: queira, dela não abra mão da prudência. Então este homem abre mão da prudência e desce, e na sua descida é perigoso descer, e na sua descida outra coisa não acontece que não ele ser atacado, que não ele ser cercado. Sabe, eles vão despossuí-lo, eles vão agredi-lo, eles vão tomar o que é dele. A palavra de Deus nos alerta dizendo: olha, o adversário das vossas almas anda em derredor, ele vai cercando vocês, ele está vigiando vocês, e ele busca, ele procura a quem possa tragar. Isso impõe a mim e a você uma vigilância. Por quê? Porque há perigo no caminho. Por quê? Porque há salteadores no caminho. O leão sonda, o urso sonda, o lobo sonda, querendo devorar. A palavra fala que o adversário das nossas almas, ele veio para roubar, ele é um bandoleiro. Ele veio para roubar a paz, ele veio para roubar a vida, ele veio para roubar o casamento, ele veio para tirar a saúde, ele veio para tirar o bom nome, ele veio para destruir sonhos, ele veio para roubar a comunhão com Deus, ele veio para que você não viva uma vida plena e uma vida abundante, mas esteja debaixo de caudilho de opressão. Ele veio para enganar, ele veio para torcer a mente, a verdade, ele veio para colocar vícios e maldições, ele veio para destruir, veio para matar. Ele é assassino, sabe, ele é assassino, ele tira a vida, ele é sanguinário, veio para matar, e aqueles que se deixam iludir por eles certamente se tornarão assassinos e homicidas como ele. Não admira que o primeiro crime cometido na terra tenha sido tirar a vida do ser humano, um irmão que tirou a vida do outro. Caim vai matar Abel, porque o adversário das nossas almas, ele é homicida, e ele inspira o homicídio, ele inspira o assassinato, ele inspira a tirada de vidas. Não admira que crianças expostas a games satânicos e a games malignos, a jogos eletrônicos malignos, que passam o dia dando tiros virtuais, sejam agora envolvidos, tenham a mente lobotomizada pelo inferno, pela maldição do adversário das nossas almas, e busquem armas, não agora para dar tiros virtuais, mas para invadir escolas, como tem acontecido em série na história recente do mundo, e ali atira
diante de quem lhe aparecer pela frente e pensa que está fazendo algo divertido, não, está tirando vidas, está matando o filho de alguém, está destruindo o sobrinho, neto de alguém, está destruindo uma vida inocente. O adversário das nossas almas é sanguinário, ele é assassino desde o princípio. Veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. Espreita sim à beira do caminho. Ele não tem prazer em que você seja feliz. Ele não tem prazer em que o teu casamento seja feliz, em que a tua família seja feliz, em que os teus filhos estejam felizes. Não, quando ele vê uma família feliz, ele já faz planos para tirar esta paz, para roubar esta felicidade, para destruir este lar. Por quê? Porque ele odeia a humanidade. Deixa eu dizer para você, ele te odeia e ele está à beira do caminho, à espreita, procurando quem possa devorar, procurando quem possa tragar. E este que desce de Jerusalém, da morada da paz, para Jericó, lugar de maldição, lugar de idolatria, lugar de trevas, está fazendo uma péssima escolha, sem consultar a Deus, ele resolve descer. O desejo do Senhor não é que ele desça, o desejo do Senhor é que ele suba. Conheçamos e prossigamos. O desejo do Senhor não é que se afaste, o desejo do Senhor é que se aproxime. Vinde a mim todos. Aquele que vem a mim, aquela que vem a mim, de maneira nenhuma eu a lançarei fora. O desejo do Senhor é vinde a mim. O desejo do Senhor é se aproxima. Alguém já declarou, ele morreu de braços abertos num convite. Ele morreu de braços abertos em um convite dizendo vinde a mim. A palavra diz, ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E quando ele diz ninguém vem, olha, ele não diz ninguém vai, porque o desejo do Senhor não é que alguém vá. O desejo do Senhor não é que as pessoas se afastem por causa dos seus problemas, como alguém aconselha naturalmente dizendo, não queira ter perto de você, não queira ter perto de você os complicados, não queira ter perto de você os sobrecarregados, os oprimidos, os atribulados. Não, isso vai destruir você. Mas o desejo dele é vinde a mim todos. Pode vir os com complicação e os sem complicação. Vinde a mim, ninguém vem. E ele não diz ninguém vai, mas ninguém vem, pode vir. Ninguém vem a mim, oh glória, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se coloca como a porta. Eu sou a porta. Porta é lugar que atrai. Porta é uma porta que não é fechada, é uma porta aberta. Quando ele fala de porta no livro de Revelações, ele diz, eis que tem um posto, uma porta, mas é uma porta aberta. Uma porta aberta diante de ti, que ninguém a poderá fechar. Quando ele fala que ele está em uma porta e é a tua porta, ele diz, eis que estou à porta e bato, porque o desejo dele não é distância, o desejo dele é aproximação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo veio, ele é Deus de longe, mas ele também é Deus de perto. Ele é aquele que diz, eu os atraí a mim com cordas humanas e laços de ternura, e fui como aquele que tirou de sobre eles as suas cargas. Ele é aquele que tira as cargas, ele é aquele que convida, ele é aquele que diz, pode vir, aleluia, aleluia, bendito seja Deus, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, o jugo dele é suave, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, porque meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Ele é aquele que tem uma vida diferente para quem dele se aproxima. Mas este resolve descer, resolve sair de Jerusalém e descer para Jericó e passar pelo caminho pedregoso e passar pelo caminho perigoso, sim, e se expor ao perigo e se expor aos salteadores. Não à toa o proverbialista vai dizer, há caminhos que ao homem parecem, olha, mas só parecem as melhores coisas da vida, mas o final deles são caminhos de morte. O final deles é um precipício, o final deles é uma cova, o final deles é uma sepultura, o final deles é ficar largado no caminho. O filho pródigo não sabia disso, e por isso, na sua loucura, ele diz, meu pai, eu não quero viver em Jerusalém, meu pai, eu não quero viver
perto do Senhor. Eu quero viver em Jericó, da vida do meu jeito e da minha forma. E o Pai, que é um Pai de liberdade, e o Pai, que é um Pai que não prende ninguém a Ele a ferros. O Pai não é alguém que oprima, diga, não, você vai ficar perto de mim, que queira, que não queira. O Pai não é assim. O Pai é um Pai de amor, e o amor é o elo da perfeição. Se não há amor, não há elo. Se não há amor, não há química, não há liga. Se não há liga, não há como permanecer juntos. Andarão dois juntos. Pergunta o proverbialista: se não houver entre eles entendimento, comunhão, amor, ligação. Se não há ligação, vai, meu filho. Se não há ligação, vai, meu filho. Agora tem uma coisa, filho: você vai levando roupas, você vai levando dinheiro, você vai levando até formação, você vai levando, sabe, o meu desejo de que você volte. Você vai deixando saudade. Agora tem uma coisa, filho: a minha graça não vai contigo, a minha presença não vai contigo, a minha proteção não vai contigo, porque você resolveu me deixar. E ele disse até para Israel: se vocês me deixarem, não terei eu como permanecer com vocês. Se vocês me abandonarem, não terei eu como dar a vocês em graça a minha presença. De modo que aquele que desce sem ele, aquele que desce abre mão da proteção dele, aquele que desce se expõe ao perigo. E assim este começa uma jornada, mas dessa jornada é fatídica, essa jornada é perigosa, essa jornada é enganosa. Prometeram paz e amor lá nos anos 60. O destoque tocou, cantou: vamos nos embriagar, ninguém é de ninguém, sexo livre. E nos trouxeram as doenças sexualmente transmissíveis, e nos trouxeram o LSD, e nos trouxeram o vício na maconha, e depois da heroína e da cocaína, e nos trouxeram a cracolândia, e vidas foram destruídas, e jovens são destruídos por conta da paz e do amor. É uma falsa paz e é um falso amor, é uma falsa promessa. É o adversário que espreita no caminho. Ele quer roubar, ele quer tragar, ele quer destruir. Ele não tem, sabe, zelo pelo homem, mas ele quer destruir o homem. De modo que esse que desce é atacado, esse que desce é cercado, esse que desce é agredido, esse que desce é cancelado. Vamos cancelá-lo, vamos cancelá-la. Lhe tomam tudo, lhe agridem, lhe tiram tudo, e o deixam meio morto à beira do caminho. Ele ainda respira. Pereceria eu se eu não visse as misericórdias do Senhor na terra dos viventes, porque as suas muitas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada amanhecer. Ele está meio morto, ele está largado à beira do caminho, o coração ainda bate, o pulso está fraquinho, a respiração está difícil. Vai passando ali um levita, vai passando ali um parente distante de Moisés, aquele que se aproximou da sarça que ardia, aquele que ouviu nitidamente a voz de Deus chamando Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisas é santo, é o lugar da minha presença. Moisés é aquele que se aproximava tanto que a palavra diz: e falava a ele com o Senhor face a face, como quem fala com seu amigo. É aquele que tinha a tenda da aproximação, a tenda do encontro, que não começava o dia sem primeiro conversar com Deus, que não começava o dia sem primeiro falar com Deus. Aí passando um parente de Moisés ali, um distante parente, porque o tempo já passou. Moisés há muito que dormiu, há muito que foi recolhido. E quando ele passa e ele vê aquele caído à beira do caminho, meio morto, ele vê aquele que geme à beira do caminho, mas ele aprendeu com aqueles que disseram: não se aproxime. Ele aprendeu com aqueles que disseram: é um cadáver, não se aproxime do cadáver.
Não é um cadáver, é alguém que ainda respira, é alguém que geme, é alguém que foi machucado, é alguém que na sua loucura tomou decisões erradas, é alguém que na sua loucura fez escolhas lamentáveis. É alguém que pensou e estava tomando a melhor decisão, mas era um caminho de morte. Era alguém que foi sábio ao seu próprio entendimento, e sendo sábio ao seu próprio entendimento e aos seus próprios olhos, equivocou-se. E os equívocos muitas vezes levam à beira da morte, à beira do caminho. Quantos que tomaram decisões equivocadas e estão na beira do caminho, e estão à beira da morte, e foram agredidos, sabe, estão rotos, tudo que tinha lhe foi tirado, e está entre a vida e a morte. E este levita passa, mas ele aprendeu, sabe, eu não vou me misturar. Ele aprendeu, diz com quem tu andas, eu saberei quem tu és. E ele se afasta, ele diz, eu não vou me aproximar, eu não vou me envolver. É uma pessoa complicada, vai complicar a minha vida. É uma pessoa difícil, vai trazer dificuldade para a minha vida. Eu vou passar ao largo. Eu sou levita, eu sou, sabe, alguém separado, santo e totalmente separado. É uma leitura equivocada da lei, é uma leitura equivocada da lei. Sim, Deus é santo, sim, Deus é santo, e importa que aquele que dele se aproxima entenda, eu estou me aproximando de um Deus santo, e deseje e queira a santificação. Mas quem disse que santificação tem a ver com não se aproximar de quem está caído à beira do caminho? Santificação tem a ver com pecado, e este levita que quer manter a pureza, na verdade ele está pecando, porque a palavra de Deus diz, e ela declara, que o bem que podemos fazer e não fazemos, pecamos. Podemos fazer e nos recusamos, pecamos. A fé sem obras é morta. Essa fé que não socorre, essa fé que não se aproxima do caído, essa fé que não tem misericórdia, essa fé que dá o dízimo, sabe, do cominho, do coentro, da lã, essa fé que conta os grãos, essa fé, sabe, que conta, abre o saco de milho para contar os grãos e dá o dízimo sem errar nem um grão. Mas essa fé que se esquece do amor, da misericórdia, da justiça, essa fé que não tem obras é morta. Essa fé que não conhece a palavra socorro não é morta. É de pouca serventia, não salva, é mera religiosidade, é sepulcro caiado, é só de aparência. Aquele que é santo deixou a santidade, se fez carne e veio para estar entre os pecadores. Ele continuou santo, mas a palavra diz que era visto perto dele publicano. Os publicanos eram odiados, considerados traidores, servidores do inimigo César, piores que os cães, nivelados com as prostitutas. Era visto perto dele as prostituídas, era visto perto dele, até os leprosos se aproximavam dele. E quando o leproso se aproximava, todo mundo se afastava, porque não fique perto de leproso. A lepra é contagiosa. Mas até o leproso podia se aproximar e dizer: Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres, tu podes curar-me. Eu sou leproso, mas eu não quero continuar leproso. Ele é aquele que estende a mão e toca no leproso. Alguém diz: não toca no leproso, mas ele toca. Ele faz tudo diferente, ele faz tudo do jeito certo. Ele não faz tudo do jeito certo aos olhos naturais e aos olhos humanos. Ele faz tudo do jeito dele. O jeito dele é amor, e o jeito dele é aproximação, e o jeito dele é comunhão. O jeito dele é diferente. Ele toca e diz: eu quero. E daquele toque a rateia, ele curou-lhe a alma. Daquele
toque, ele curou-lhe as amarguras da alma e do coração. Daquele toque, ele deu carinho a quem nunca mais tinha recebido carinho, senão impropérios, senão palavras de maldição. Se afaste, você imundo. Ele curou-lhe a alma, a sua estima tão baixa, e ele tocou. O autor da vida toca. A mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor permanece estendida. Ela permanece estendida para a humanidade caída, ela permanece estendida para aqueles de vida complicada e difícil, ela permanece estendida para o aguilhoado, para o preso, ela permanece estendida para o sobrecarregado, para o oprimido, para o caído à beira do caminho. A mão dele não se recolhe, ele estende a mão para abençoar, ele estende a mão para levantar, ele estende a mão para transformar, ele estende a mão para erguer, ele estende a mão para curar, ele estende a mão para abrir prisões, para quebrar grilhões, ele estende a mão para dar vida. Ele estende a mão porque ele não desiste de você, ele não desiste da tua história, ele não desiste de você. Caído à beira do caminho, mas aquele levita diz: eu não vou me aproximar. E passa o sacerdote. E quando o sacerdote passa, esse que conhecia mais profundamente a lei, esse que se aproximava de Deus mais de perto, que oferecia sacrifícios ao Senhor, que tinha privilégios ministeriais, mas ao ver o caído, gemendo, machucado, ele o considera um cadáver. Ele o considera putrefato e diz: eu passarei ao largo, não me aproximarei também. Eu não vou complicar a minha vida, eu não vou perder o meu tempo. E se afasta, e se distancia, e não quer contato. A palavra diz que os amigos da terra, eles chegam todos no verão da alegria e da prosperidade, e desaparecem no inverno da enfermidade e da dificuldade. Mas a palavra diz que ao homem, o proverbialista declara: ao homem não é bom ter muitos amigos, mas ao amigo mais chegado que o irmão. E amigo que é amigo sabe, em todo tempo, ama o amigo. E na hora da necessidade, nasce o irmão. Vem descendo um samaritano, vai passando um samaritano considerado imundo, um samaritano considerado falso crente, um samaritano considerado ao nível também das prostitutas e dos cães imundos. Um samaritano para quem um judeu não dirigia sequer uma palavra, nem um cumprimento daria para ele, nem a paz, shalom. Nem a paz um judeu dava para um samaritano, shalom. Deus não instituiu a religião que separa e que divide. Quem instituiu a separação e a divisão foi Satanás. O pecado é essa separação. O pecado, a palavra diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Pecado é errar o alvo e produz separação, produz barreira. Não foi isso que Deus instituiu na sua palavra. Mas quando aquele samaritano passa e vê o judeu caído, quando o samaritano passa e vê aquele que fez péssimas escolhas cair da beira do caminho, ele para, ele escuta o gemido, a dor, ele sente compaixão, movido de íntima compaixão. Era assim que Jesus curava.
A compaixão no seu íntimo o fazia curar. A compaixão. Jesus não curava para ser famoso. Jesus não curava para ser conhecido, não. Jesus não curava porque era mágico de espetáculo, jamais. Jesus curava porque a compaixão, o sofrimento humano, fazia com que a sua mão tocasse, retica ladaraias tia. Ele vê o sofrimento, ele vê a dor, ele vê a angústia. É por isso que o choro pode durar uma noite. Mas as suas misericórdias vão se renovando no alvorecer. E tem alegria pela manhã. Tem socorro de Deus chegando. É a sua misericórdia que não nos deixa perecer. É a sua graça que nos alcança. É a sua graça que nos faz viver o que não merecemos viver. É a sua graça que nos salva e que nos resgata. Aquele samaritano para. Jesus vai entrando em Jericó. Mas tem um cego sentado à beira do caminho. Tem um cego sem futuro, sem perspectiva, vivendo de esmolas. Tem um cego que anda tateando pelas ruas da cidade, que tateia de dia e de noite, para quem só existe a escuridão. Tem um cego, mas esse cego deseja tanto ouvir a voz de Deus. Esse cego tem um desejo tão grande de se aproximar daquele que, quando não havia luz e só havia escuridão, declara: raia-o, haja luz, raia-o, e houve luz. E um dia, quando Jesus vai entrando em Jericó, esse cego percebe uma presença diferente. No meio da multidão, ele nota, não sei se ele se arrepia. Quando a sua presença vai passando por ele, mas ele pergunta: quem é que vai passando? Quem é que vai passando? E alguém diz: é Jesus o Nazareno. E aquele cego certamente pensa: é Jesus o Nazareno para você, mas para mim, Yeshua ben Davi, é Jesus, ungido de Deus, é Jesus o Cristo, é Jesus o Filho de Davi, é Jesus o Verbo que se fez carne, é Jesus aquele que se aproximou da minha Jericó, desse lugar de maldição, desse lugar de escuridão. É Jesus o misericordioso, é Jesus que não cortou caminho de Jericó, mas que passou por aqui, não por causa da cidade de Jericó, mas por causa da minha maldição, que vivo preso a Jericó. Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Jericó é a cidade que Josué venceu, e Yehoshua venceu Jericó. Josué é aquele que declarou: sol, detém-te, e o sol parou. Mas este cego, largado à beira do caminho, é Bartimeu, é o filho de Timeu, é alguém que não tem nome, mas ele clama aquele que fez o sol, ele clama aquele que é o criador do sol, e ele diz: Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou à beira do caminho. Jesus, cala a boca, cego não é para você. Ele não vai se aproximar de um complicado, de um derrotado, de um fracassado como você. Mas o cego não dá ouvidos. O cego clama: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Jesus para. Josué parou o sol, mas o clamor de um complicado, o clamor de um fracassado, o clamor de um derrotado, o clamor de um angustiado, o clamor de um amaldiçoado faz parar aquele que criou o sol, aquele que comanda o caminho do sol, aquele que criou a luz e as estrelas e o sol, aquele que é o Senhor da vida. Ele faz: Jesus,
parar. Porque Jesus nunca quis distância, Deus nunca quis distância do teu problema. Não, Retimineia, Deus não mede distância para alcançar você no seu problema. Jesus para e diz: manda chamá-lo, manda, traz ele até a mim. Ele sabe que você não consegue chegar por você mesmo. Ele sabe que quem não tem a luz tateia na vida. Ele sabe que quem não conhece o caminho não consegue achar a porta. E ele sabe, não adianta ter um tanque de Betesda que alguém diz: a água se mexe, mas o coxo não pode, o paralítico não pode chegar lá. Ainda que a água se mova, esse paralítico não vai chegar, o cego não vê a água se mover. Certamente não é esse tanque nunca foi de Deus. E a arqueologia vai mostrar, era apenas uma tradição pagã. E alguém que estava ali ficou 38 anos esperando. Jesus não é esse, ele é aquele que se aproxima, ele é aquele que manda chamar e diz: manda chamá-lo, traz até mim. Cego, glória, te anima. Receba essa palavra, se anime nesta manhã. Ele manda te chamar. Se anima nesta manhã. Ele manda te chamar. Eu ouvi o teu clamor, eu vi as tuas lágrimas, eu contemplei o teu choro. Manda chamar. Eu te disse, há duas categorias daqueles que viram Jesus naqueles dias: aqueles que apenas viam Jesus sem se aproximar, e aqueles que você foi vendo ao longo desta palavra, aqueles que se aproximavam dele, aqueles que aceitavam o convite dele, aqueles que entendiam: a minha lepra não contamina ele, a minha queda não derruba ele, o meu fracasso não fracassa ele, a minha derrota não derrota ele, o meu problema não problematiza ele. Mas ele é a solução para a minha vida, ele é a solução para a minha causa, ele é a solução para a minha queda, ele é a solução para a minha angústia, ele é força e renovo para mim. Eu posso dele me aproximar, porque ele é aquele que diz: traz até mim. Pode trazer, vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, vinde a mim os caídos, vinde a mim os aguilhoados. Pode vir a mim os prostituídos, aqueles que fizeram péssimas escolhas, aqueles que deixaram Jerusalém e resolveram descer. Pode vir a mim, eu vos aliviarei. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E a resposta do cego é: Senhor, se com a tua boca disseres que Jesus Cristo é teu Senhor, diz a palavra, verdadeiramente serás salvo. Senhor, eita glória, Senhor, que eu veja. É claro que Jesus sabia que ele queria ver, mas ele tem prazer em conversar com você. Ele tem prazer em examinar você, investir tempo em você. Alguém diz que tem médicos do sistema público de saúde que alguém senta e a pessoa nem sentou, a receita já está sendo escrita. É o médico dizendo: toma, vai embora, eu não tenho tempo para você. Toma, vai embora, você não é importante para mim. Toma, vai embora. Tudo que eu tenho para você é um papel com o meu garrancho. Toma, vai, desaparece daqui. Mas Jesus é aquele que, quando vê o cego, diz: que queres que eu te faça? Paulo diz: eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Eu me fiz de sábio para ganhar os sábios. Ele é aquele que se aproxima. Ele é aquele que conversa. Amigo conversa. Amigo pergunta onde dói. Amigo pergunta qual é o problema. Amigo pergunta como é que você vai. Como é que você está. Eita, aí a tia Léa: vocês me chamam de mestre, Senhor. Ele disse para os discípulos: eu sou, mas eu vos tenho chamado de amigos. Ele é teu amigo. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Ele é aquele que se preocupa com você. Ele é aquele que olha para você. Ele é aquele que chega na tua angústia. Na hora da necessidade nasce o irmão. Ele é aquele que te conhece. Ele é aquele que sabe os teus limites. Eu vou dizer mais: ele é aquele que entende você.
Levaram um paralítico para ele, desceram pelo teto, mas quando ele vê o paralítico, e alguém dizia: o que esse homem mais precisa é de caminhar. Mas Jesus olha e sonda o coração: tu me sondas e conheces o meu coração. Antes que a palavra seja formada na minha boca, e tu a sabes. De modo que Jesus, quando olha para o paralítico, ele não diz ele precisa caminhar, não, ele precisa de ser perdoado. Perdoados são os teus pecados. Aquele homem reviveu. Perdoados são os teus pecados. Uma alegria inundou aquele coração. Perdoados são os teus pecados. O peso da culpa saiu, a prisão da culpa desapareceu. Perdoados são os teus pecados. As cadeias foram arrebentadas da sua vida, os grilhões foram quebrados da sua vida, a maldição saiu. Perdoados são os teus pecados. Ele recebeu um sopro de vida. Perdoados são os teus pecados. Os olhos do paralítico brilharam. Perdoados são os teus pecados. Ele sorriu. Perdoados são os teus pecados. Ele viu a face de Deus. Perdoados são os teus pecados. Ele entendeu a esperança para a minha vida. A esperança para você. Jesus é a esperança para você. Agora levanta e anda, que é o que você também precisa. Ele trata da alma, ele trata do espírito, ele trata do corpo, ele trata da tua tricotomia nesta manhã. Corpo, alma e espírito, ele é a solução para você. O samaritano se aproxima, está vivo, está gemendo, está machucado. Ele cuida das feridas dele. Passa um bálsamo. Tem um farmacon do Senhor aqui nessa manhã. Tem um farmacon da equipe Ralateia. Tinha um bálsamo nesta manhã para curar, para sarar. Sara o coração ferido, sara a alma machucada. Dá vida outra vez. Levanta da queda nessa manhã. A esperança para você, a renovo para você, há uma presença por você, há um socorro de Deus para você. Levanta ele, dá-lhe um pouco de vinho, é alegria. Ele verteu o seu sangue. Esse cálice é o sangue do Novo Testamento no meu sangue. É maior cálice da nova e eterna aliança que é derramado por vós para a remissão dos pecados. O seu sangue purifica de todo pecado. Ele é aquele que salva, ele é aquele que cura, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele dá a sua presença de modo transbordante e permanente. E ele é aquele que vem buscar a igreja, porque ele não quer a igreja aqui, ele quer a igreja lá. Ele não quer você aqui, ele quer você lá. Maranata. Ele não quer a igreja distante, ele quer a igreja na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vos tomarei para mim mesmo. Ele quer a igreja perto dele, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Aleluia. Aí João vai olhar lá nas revelações e vai dizer: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, toda angústia. Isso é viver perto dele, isso é viver com ele. Ele é aquele que se aproxima. O desejo dele sempre foi que todos se aproximassem. Naquela multidão em Cafarnaum, quando ele pisou no pier, no cais de Cafarnaum, e se aproximou dele uma multidão, e no meio da multidão um príncipe da sinagoga. E aquele príncipe se aproximou e se dobrou na presença dele, reconhecendo o seu senhorio. Contra tudo e todos, e a sua cultura, e o sinédrio, e todos os olhos e críticas que pudessem receber, Jairo se prostrou diante dele, porque em todo tempo amo o amigo, mas na hora da necessidade nasce o irmão. E ele disse: ele é o meu socorro, ele é maior que a morte, ele é maior que a enfermidade, ele é maior que a crise, ele é maior que a dor que eu sinto no meu coração. Ele é ele é maior, pode se aproximar dele, ele é maior, pode romper a multidão da dúvida, ele é maior
maior pode chegar aos pés dele. E Jairo disse: socorre-me, Tiqueia. Socorre-me. Pode abrir a tua boca. É uma oração tão pequenininha. Socorre-me. Abre a tua boca. Diga: socorre-me. Socorre-me. Socorre-me, Jesus. Yoshua, socorre-me. Tem socorro de Deus para você. Tem socorro de Deus para a tua causa. Tem socorro de Deus para o teu casamento. Tem socorro de Deus para a tua dor. Tem socorro de Deus para a tua angústia. Tem socorro de Deus para você. Socorre-me. E Jesus é aquele que vai no meio da multidão do lado de Jairo. Enquanto Jairo derrama lágrimas. E Jesus queria que todos se aproximassem dele de igual forma. Mas apenas uma mulher com fluxo de sangue, de quem ninguém podia se aproximar. E ela mesma de ninguém podia se aproximar. Mas ela dizia: eu não vou me aproximar tanto porque ele é santo. Eu não vou me aproximar tanto porque a lei me proíbe. Mas eu vou tocar a orla do manto. Eu vou pelo menos triscar as franjas do manto. Eu vou tocar as franjas que dizem Deus é santo. Eu vou tocar as franjas que dizem: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu amor, com toda a tua emoção. Não terás outros deuses diante de mim. Não venerarás a outros deuses, a outras criaturas diante de mim. Não, de ninguém tu serás devoto, somente de mim. Unicamente ao Senhor teu Deus. Unicamente ao Senhor teu Deus. Unicamente ao Senhor teu Deus amarás. Unicamente ao Senhor teu Deus. E também amarás o próximo como a você. Amarás o próximo como a você mesmo. Mas como você está caído, um novo mandamento vos dou: amarás o teu próximo como eu tenho amado. Porque eu tenho amado de forma perfeita. Eu me fiz carne e eu tenho te amado. E o amor prende, o amor é o elo perfeito, o amor agarra, o amor amarra. É o cordão de 3 dobras que não pode ser rompido facilmente. Pode se aproximar. É o convite dele para você. Pode vir. Vinde a mim. Por isso eu te convido. Eu faço ecoar o convite dele ao teu coração. Há um convite que ele está a fazer desde que comecei a ministrar. Se aproxima. Vinde a mim. Ele é aquele que se aproximou de você, está tão perto de você. Ele está diante de você. O que devo fazer? O que devo fazer diante dele? Diga: eu quero Jesus. O que devo fazer na presença dele? Diga: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Declara: eu quero Jesus. Quando, sabe, alguém quer firmar uma aliança no altar, o ministro pergunta: você recebe de todo o coração, de livre e espontânea vontade? Aleluia, essa pessoa amada, para com ela viver, eita, para cuidar, para amar, para respeitar, para ser fiel, na saúde e na doença, na prosperidade, na escassez, por todo o tempo. E é preciso, sabe, que os nubentes, cada um diga: eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Jesus está diante de você. Você está diante de Jesus. E o ministro está aqui te perguntando: você quer Jesus? Jesus te quer, mas você quer Jesus? É preciso que 2 queiram. Não andarão juntos se não tiverem, sabe, essa relação, esse relacionamento, esse vínculo chamado amor. Você quer Jesus, Ele te ama. Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por você, para que todo aquele e toda aquela que nele crê não pereça, mas tenha. Deus quer que você tenha a vida eterna. Ele quer que você tenha a presença dele. Mas você quer? Porque se você quiser se aproximar de Jesus, Ele vai se aproximar de você. Zaqueu queria só ver quem Jesus era, mas na verdade Zaqueu queria, sabe, era conhecê-lo. Zaqueu não queria ficar vendo ele passar como tanta gente via ele passar. Zaqueu queria mais, e a sede de Zaqueu atraiu ele, assim como a corça brama, suspira,
anseia, deseja a corrente das águas, as águas que saciam sede, as águas que são refrigério, as águas que fluem, as águas que são vida. Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Da mesma forma, a minha alma tem sede de Deus. Se você tem sede, há um convite de Jesus para você. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha a mim, beba. Quem tem sede, venha, diga eu quero. Para beber é só você dizer eu quero Jesus. Eu já morei em Jerusalém, eu já estive na morada da paz, mas eu também desci para Jericó. Eu estou também à beira do caminho entre a vida e a morte. Você não morreu porque Deus tem guardado a tua vida, mas esta manhã Ele é o bom samaritano que se aproxima de você. E se você disser eu quero socorro, eu quero sair da beira do caminho, Ele vai te carregar nos braços. Vem para Jesus. Escreve: filho pródigo, vem para Jesus. Maria Lima, ela já disse eu quero Jesus. Está faltando você. Vem, diga eu também quero Jesus. Vem, Redeia, Ele vai entrar na tua história.